Graça e paz, bom dia, meu amado, meu querido. Estamos aqui mais uma vez, no canal Palavra que Transforma GR Oficial. Estamos aqui hoje, com o nosso convidado, o irmão Alan. Alan teve um período afastado da presença de Deus, afastado da casa do Senhor, mas Alan sempre foi um homem segundo o coração do Senhor, um homem que foi escolhido, por Deus, como a palavra de Deus diz, que ensina a criança no caminho que se deve andar, para que mais tarde ele não venha se desviar. E se ele se desviar, mesmo assim ele vai ter um temor de Deus. Então vou estar aqui agora apresentando o Alan vai estar falando aqui, se apresentando a vocês, como foi o período dele, esse período que ele teve aí, quando ele começou a caminhar, e o período que ele teve afastado da presença de Deus. Então, vamos lá, Alan. Bom dia, graça e paz. Hoje eu me encontro muito feliz porque retornei para a casa do Senhor. Aleluia. Hoje eu congrego na Igreja Batista de Parque Regina, mas tive um bom tempo, um bom período afastado da presença de Deus, a qual eu conheci o mundão aí fora e vi que não tem nada a oferecer. Passei por um processo doloroso, a qual conheci bebida, conheci cigarro, conheci drogas ilícitas, e vim entristecendo o coração de Cristo até perceber que tudo que eu estava fazendo não valia a pena. Alan, eu vou te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta que não quer calar. Qual foi o maior, a maior, assim, vamos te dizer, o maior, algo que aconteceu com você, assim, quando você estava fora da presença? O que te levou a sair da presença de Deus? A se afastar da casa do Senhor, se afastar do rebanho do Senhor? Eu não fui entristecido por irmão na igreja, não foi Deus que fez algo que me entristecesse. Fui eu próprio que me deixei levar pelas tentações dessa vida, pelas ilusões dessa vida, e acabei achando que poderia passar por esse processo, que seria bom, a qual não foi bom. Vivi de momentos, foi dias felizes, foi momentos passageiros que às vezes tu se deparava com um local ou com algumas pessoas que tu achava que estava fazendo certo, bem, mas não fazia bem para a alma, porque quando você bota a cabeça no travesseiro, você reflete, você percebe que está faltando alguma coisa, e essa coisa é a presença de Deus. Aleluia. E a gente vê, que, eu sempre costumo falar isso, que o pecado, ele não é fácil nós largar ele, porque o pecado, ele sacia a carne, ele é bom para a carne se sente bem com isso, mas como a gente fala que o espírito, ele se entristece, mas é uma luta espiritual que nós não conseguimos entre a carne e o espírito. A gente, a gente faz a vontade da carne e o espírito ele fica adormecido. E hoje a gente vê que você está fazendo a vontade do espírito e a carne ela adormece. Mas é uma luta, a gente sabe que é uma luta, não só para você, como para todos nós que ainda estamos caminhando na presença de Deus, que é uma luta constante. Uma luta constante, porque a carne, muitas das vezes, ela quer levar para as coisas da carne, para as coisas que saciam a carne. E o pecado, se a gente falar que o pecado que as coisas da carne não é bom, é mentira nossa, senão estava todo mundo matando a carne, a gente não consegue fazer isso se não tiver com a presença de Deus, Então, como você falou, a tua história, o que te fez você sair, e eu te pergunto hoje, como você se encontra hoje caminhando de volta na casa do Pai, na presença de Deus? Me sinto muito feliz, porque tudo que foi perdido, o Senhor Jesus restituiu. Aleluia. Transformou minha vida não só física, mas mental, espiritual, sentimental. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Aleluia. Tem valido a pena, vale a pena servir a Jesus, porque Jesus não é só momentos, mas é constante horas, constantes segundos, constantes dias de alegria e de paz. E eu vou te perguntar, hoje quando você começou a caminhar, você estava caminhando com quantos anos? Quantos anos você saiu? E quantos anos tu ficou afastado, Alan? Eu comecei na igreja novo, por volta de 8, 9 anos, eu ingressei na embaixada. Aleluia. Comecei lá em Parque Regina, onde hoje eu estou congregando. Fui aprendendo o que é ser o embaixador do rei, que significa representante de Cristo aqui na terra. Lá eu tive os ensinamentos do Solos Carlos, do Zé Marílio, que instruiu não só eu, mas muitos jovens da minha geração, de outras gerações mais velhas do que eu. E lá eu aprendi sobre a palavra, sobre ser um bom homem, ser um bom filho, ser um bom embaixador. E ali, aos
12 para 13 anos, eu me afastei da embaixada. Aí, aos 15 anos, eu congreguei em outra igreja, passei por um processo de aprendizado também, que foi bom. Aos 17 para 18 anos, eu saí da presença de Deus. E aí eu passei por muitas dificuldades. Igual eu falei no começo, passei por momentos felizes, não era alegria. Era só momentos de ilusões, a qual eu achava que estava fazendo bem para mim, mas estava matando o espírito e alimentando a carne. Aleluia. Alan, você tem filhos? Tem dois. Dois filhos. Tem a Alice e o Daniel. Hoje você se encontra casado? Está casado ainda com a sua esposa? Nova vida? Eu e ela, a gente estamos separados há 3 anos, mais ou menos, por aí assim. Mas eu já estava afastado da presença de Deus quando a gente se separamos, não foi quando eu voltei. Mas a gente convive bem. A gente tem um bom relacionamento. Conversamos, trocamos ideias, falamos sobre o futuro dos nossos filhos. É verdade, porque também é preciso também, você também tem que ser amigo e parceiro, porque vocês têm filho junto, né? E ela nada é a mãe do seu filho. Então é muitas coisas. Então a gente tem que ter sempre esse elo, porque tem uma família, tem umas crianças que tem que estar sempre ali entre você. E é bom você estar falando isso, porque quando as pessoas se separam, viram um inimigo. E vocês não, vocês continuaram amigos, porque vocês estão filhos. E é isso aí mesmo. Eu louvo a Deus por isso, por você. A gente sabe que a peleja não é fácil, que esse mundo ele oferece muitas coisas. Acima da juventude, você é um cara jovem, bonito. Quantos anos tem ela hoje? Eu tenho 30. Então, 30 anos, ainda está na flor da idade ainda. Então, muitas coisas ainda vai vir querer tirar você da presença de Deus. Mas nós temos que lutá-la. Não só você, como eu também, como outras pessoas também. Nós não estamos livres nesse mundo de sofrer tentações do inimigo, de vir por todo tipo de artimanha para querer nos afastar. E a gente vê que não afastar, não só da igreja, mas afastar da presença de Deus. A gente vê que tem muitos falam que mas eu não estou afastado da presença de Deus, só da igreja. Mas quando você se afasta daquela comunhão, você fala por si próprio. Eu vou te fazer umas perguntas e você vai me dizer. Quando tu estava afastado, você lia a Bíblia continuamente? Não lia a Bíblia nem continuamente, nem às vezes. Era raro orar, falar com Deus, mas nunca tirei o desejo do meu coração de mudança. Todos os dias eu parava para refletir, mesmo sem orar, e botava no meu coração que um dia eu vou mudar. Esse mundo não é para mim. Isso aqui é passageiro. Eu não fui chamado para isso. Eu não fui escolhido por Deus para isso. Uma hora eu vou sair dessa. E nunca tirei esse desejo do meu coração de mudança. Aleluia. Alan, eu vou te fazer outra pergunta também aqui, que vai ter muitos jovens nos assistindo, muita família. Esse teu período que você passou fora, você se envolveu com droga, com algumas coisas assim? Conheci droga, conheci mulheres, prostituição. Vivi um mundo podre, horrendo, sujo, a qual eles nos iludem, nos envolvem e nos destrói. Mas graças a Deus você teve um encontro com o Senhor, você conseguiu reencontrar, voltar para suas origens, pelo primeiro amor, e deixar que nada disso poderia te tirar o foco, matar a sua esperança. Porque a gente sabe que como você já foi mesmo, já foi dito para você, profecia dizendo para você que você vai ser um homem que vai trazer uma palavra de Deus para essa juventude. Um lugar que muitas das vezes a gente não pode ir, você pode ir porque você já teve experiência, você teve amizades, amigos que ainda estão nessas vidas ainda, que você pode levar a palavra de Deus. Através de você, do seu caráter, do seu convívio, eles podem ver Cristo em você. Pode não, vão ver Cristo em você. Então a gente vê que Deus ele escolhe quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. E tudo tem o seu período certo de você ser. Você passou um período lá, quando você começou, se fortaleceu, saiu. Quanto tempo você ficou fora, não? Mais ou menos uns 13, 14 anos. Olha só, 13, 14 anos fora do convívio. Não assim, posso te dizer, não da presença de Deus, mas porque ele temia e teme a Deus. E sempre, como ele falou, né? Não orava constantemente, mas ele orava, pedia a Deus e sabendo que aquilo que ele estava fazendo não era do agrado de Deus, não era, né? Isso você falou? Com certeza, não era do agrado de Deus e não me fazia bem, eram momentos.
Aí. A gente vê que momentos na nossa vida ele acontecem. Você está num lugar que você está ali com um monte de gente. E eu não sei se isso aconteceu isso contigo. Um dia isso já aconteceu comigo. Você está num lugar que tem um monte de gente, mas você se sente só. Você não se sente ambientado naquele ambiente. Você está ali, junto com todos, bebendo, fazendo algo muito. As coisas que você quer, mas você não se vê naquele meio. Você se vê assim, poxa, eu estou aqui, mas não era para mim estar aqui. Você não se sente bem, é o tal do vazio, né? A gente já cresce com esse vazio dentro de nós que somos cristãos, que aprendemos que esse vazio é Deus que deixa dentro de nós, uma ausência de um pai, de uma mãe que morreu, que você não conheceu, tem um tio, tem uma tia, que supre, não é que ele seja seu pai e sua mãe, mas supre a ausência, te direciona, te aconselha, te ajuda financeiramente, te encaminha, mas o vazio de Deus, só Deus preenche. A gente pode estar em qualquer lugar, mas está faltando alguma coisa que é a presença de Deus. Aleluia. Hoje a gente vê que Alan hoje ele está aqui hoje dando o seu testemunho, né, aqui na nossa primeira live, né, de podcast, né, que ele está fazendo aqui meio improvisado, mas foi o primeiro convidado a vir aqui, né, e ele aceitou, né, esse convite de estar aqui com vocês, falando um pouco da vida dele, da trajetória, o que Deus tem feito, o que Deus fez na vida dele. Mas vou deixar agora ele abrir o coração e falar para você o que é o mundo lá fora. O que é o mundo lá fora? O que é caminhar sem Cristo, sem orientação de Deus. Então, ele vai estar falando aqui. E que você é jovem, você, pai, tem um filho, que tem suas filhas, não desiste dos seus filhos. Não desiste deles. Prossiga caminhando, orando, buscando a Deus, porque Deus tem algo bom. E é maravilhoso. A gente vê aqui o Alan, né? Alan falando do seu coração, a vontade, o desejo que ele tem de ganhar, de mudar esses outros jovens, né? Não ele, mas o Espírito Santo através dele, né? De conhecer e voltar para o caminho do Senhor. Muitos jovens aí, né, Alan, como você não conhece, que também andaram no caminho do Senhor, hoje também estão afastados, né? Sim, tem vários jovens amigos meus que estão afastados. E quando você conhece o mundo, é tudo novo, é tudo diferente, é uma sedução, você é seduzido, você é enganado. E no mundão aí fora não tem amigo, não tem colega, é apenas conhecidos e a gente, porventura, acha que é amigo, mas não é amigo. A gente encontra pessoas que andam com nós, que batem nas nossas costas, mas que pensam mal, que têm inveja, que quer de qualquer maneira destruir até mesmo o teu sorriso, até mesmo o teu olhar. Não se contenta com a tua conduta de boa educação, acha que tudo que você está fazendo é errado, apesar de andar do seu lado e não revelar se para você e é contra você. No mundo você vai conhecendo pessoas, conhece prostituição, conhece drogas, conhece bebidas, e tudo aquilo é ilusório, é tudo momentâneo, mas para você é tudo novo. Mas o inimigo, ele te seduz, ele te mostra essa parte do mundo de uma forma que você acha que está tudo bem, que está tudo bom. Mas quando você para pensar na vida, você vê que depois de um longo tempo no mundo, você passa por um processo doloroso de sofrimento, a qual você perdeu pessoas boas, perdeu emprego, perdeu amores, pessoas que Deus colocou na tua vida, de bênção na sua vida, para você construir uma família que você joga fora, que você não dá valor. E daí você vai aprendendo que nesse mundo é só ilusão. Não tem nada para te oferecer. Você vai passar por dificuldade e não vai confessar que está passando por dificuldade. Você vai estar sofrendo e não vai confessar que está sofrendo, porque o mundo ele é meio de aparências. Tem muitas pessoas que você olha, acha que a pessoa está bem e vive. Estamos aqui agora no nosso segundo top, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui com o Alan, né? Como o Alan estava falando, a gente vê outra pergunta, Alan. Alan, você perdeu algum amigo nessa trajetória, desses anos que tu ficou nesse mundão, e você viu algum amigo com a sua vida ser ceifada, sem ter a oportunidade de ter um encontro com Jesus nessa caminhada toda? Conheci muitos amigos que eu perdi, até mesmo no tráfico de droga, que a polícia vinha ceifar a vida, levar a vida do rapaz. Então, o cara tem a oportunidade de uma segunda chance, talvez de ser preso, ser regenerado, ser transformado. Mas é triste, né, ver jovens se perdendo
mas a gente não pode deixar de orar, a gente não pode criticar, a gente não pode tacar pedra, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Não importa se o cara está mendigando hoje em dia, morando numa rua, passando por um processo doloroso, ou mesmo perdido, seja lá em qualquer situação que ele esteja, o nosso papel hoje de cristão é orar, é estender a mão. A palavra de Deus diz lá em Mateus 7 que não devemos julgar, para que não sejamos julgados por Cristo. Então hoje em dia eu tenho esse pensamento. Em vez de julgar, estender a mão, em vez de tacar pedra, dar uma palavra de ânimo, de alegria para qual essa pessoa possa ouvir a palavra do Senhor Jesus e ser liberta e ser transformada. A gente vê, né, Alan, que como a palavra de Deus diz, que Deus veio para todos, Deus não veio só para alguns, Deus veio para todos, todos têm que ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né, de se entregar ao caminho do Senhor. E a gente vê que hoje você tem um papel assim de ser um evangelista, né, de trazer a mensagem, de levar a pessoa a conhecer a Jesus Cristo. E como fizeram contigo, né? Como fizeram nessas caminhadas. Eu creio que muitas pessoas te encontrou na rua, trouxe uma mensagem, uma palavra de você, mas eu quero te falar uma coisa assim que te incomodava de muitas abordagens de crente. Assim, se você teve alguma abordagem que você não gostou, uma profecias que você não achava ou que não se concretizou. Porque a gente vê que tem muitas profecias que muitas vezes é da carne. O camarada vê um camarada numa situação e quer profetizar uma coisa que Deus não falou, mas ele está vendo um camarada naquela situação, então ele acha que aquela situação pode acontecer. Já aconteceu isso contigo? Comigo nunca teve uma abordagem assim mal educada não da parte dos cristãos não, nunca passei por esse processo não. E profecia a gente percebe que a verdadeira ela se cumpre. É verdade. Quando vem alguém profetizar algo para você, falando que é Deus, se for Deus realmente vai se cumprir. Se não for, não vai se cumprir. E você também vai sentir no seu coração quando Deus fala com a gente, mesmo que a gente não esteja na presença de Deus ali naquele momento, mas quando Deus fala através da boca de alguma pessoa, você sente aquilo dali queimando no seu coração, você sente essa palavra de Deus. Isso foi Deus que mandou para mim. Eu sempre tive a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, por mais que muitas das vezes, ao ouvir, eu não obedecia. Eu não dava crédito, apesar de saber que é Deus que está falando comigo. Eu era seduzido, me deixei levar e passei por um processo doloroso. E hoje eu estou recuperado de pancadas que a vida me deu. Eu sou feliz com Jesus e procuro ensinar o processo que eu passei para outras pessoas, explicando que isso é ilusão, isso é passageiro, isso é momentos. Verdade. Então a gente estamos aqui, né, com mais uma etapa, né, com o nosso irmão Alan, né? Alan que, o marido do meu sogro falando aqui, que ficou um bom período afastado da presença do Senhor. Hoje o Alan, ele se encontra na casa do Senhor, na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor, pregando, falando, anunciando o Evangelho. A gente vê que a caminhada lá fora é dolorida, a caminhada lá fora machuca, a caminhada lá fora, mas também nos dá experiência. Experiência para que nós não possamos voltar a errar de novo. E mesmo se nós errar, se nós voltar, tem um Senhor que Ele vai sempre nos resgatar. Ele está sempre com a mão estendida para nos dar. A gente vê naquela passagem quando Pedro chama o Senhor e acha que é um fantasma, que Jesus está andando por cima d'água, e ele pede para ir, e ele vai e ele começa a afundar, ele começa a gritar o nome do Senhor. Mas o Senhor ali, ele só estica a mão e levanta Pedro, porque Deus estava perto. Deus estava perto. Mas quando a gente toma com medo, toma com pecado, parece que o Senhor está longe, mas o Senhor sempre está perto. E o Senhor, Alan, sempre esteve perto de você. Sempre esteve perto de você, eu creio nisso. Você, não sei se aconteceu contigo, se você passou por alguma prova que você achava que a sua vida seria ceifada, ou se você achava que você passou por um momento que você achava assim, poxa, eu acho que eu não vou ter mais uma oportunidade. Já passou por algum momento assim na sua vida? Já passei por processos desse tipo, de eu achar que Chegou só a mão de Deus. De orar em silêncio, em culto, e Deus provar que apesar de eu estar no mundo, apesar de eu estar fazendo coisas que desagradavam a Ele continuava comigo, estendendo a mão. Costumo dizer que Deus morreu na cruz de braços abertos, porque aquele povo estava crucificando, estava cuspindo, estava açoitando, e mesmo assim ele estava de braços abertos. E se olhar para a vida, apesar de você estar no mundo, estar passando por um processo de rejeição à palavra de Deus, que a verdade é essa, né? Que hoje em dia não tem aquele que diz que não ouvir,
não conheço, porque não é só nós da Igreja Batista em Parquejina, mas muitas igrejas aí pregam a palavra, fala do amor de Cristo, mas nós não damos crédito. Mas eu costumo dizer que Deus, mesmo assim, continua de braços abertos, e quando a gente toma a decisão no coração de buscar Ele, Ele nos abraça. Aleluia, né? Então mais uma vez, né? E você é jovem, você, amigo que está nos assistindo, amigo que está aqui nos seguindo no nosso canal, eu vou te pedir que você dê um link no nosso canal aí, né? Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para um jovem que está nesse processo de caminhar, que ele possa estar ouvindo aqui, né, o testemunho do Alan, entendeu? O testemunho do nosso irmão Alan aqui, falando da sua experiência que aconteceu com ele quando ele se afastou na casa do Senhor. Porque o mundo, irmão, o mundo oferece muitas coisas à juventude. Não só a juventude, não, Alan. Tem gente, muitas vezes a gente quer botar a culpa só na juventude. Não, o mundo oferece muita coisa ao ser humano. E coisa, como eu falei, que para o espírito não é agradável, mas para a carne é. A carne sacia dessas coisas que o mundo oferece. E as coisas ilícitas, cada vez ela é melhor. Você ver só, a gente vê eu tive coragem de fazer essa ilustração. Um diabetes ele não sabe que não pode comer doce, não pode comer essas coisas assim. Mas são as coisas que saciam a vontade. Você comer um pudim, você comer uma só. Então são coisas que saciam a vontade do diabetes. E ele sabe que não pode comer. Entendeu? Mesmo que ele não possa comer um pedaço. Mas se ele comer um pedaço, ele não se contenta de comer um pedaço. Bem, imagina só, você num calor danado desse aí, você beber uma Coca-Cola, um copinho só de Coca-Cola. Então são coisas que o mundo oferece. Isso aí pra gente ver que a carne ela sacia essas coisas que o mundo oferece. E o mundo oferece muitas coisas boas. A gente falar que não oferece, boa pra carne, para isso aqui, não para o espírito. O espírito não. Por isso que é uma luta constante entre a carne e o espírito ali. Uma luta que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. E quando você mesmo falou, quando a gente não está na presença de Deus, quando a gente não está buscando, orando, a gente não está alimentando o espírito. Quando a gente não faz isso, a gente alimenta a carne. Então tudo que vem de fora, ele cresce e fica mais forte quanto o espírito. Né? Quando você está na presença de Deus, orando, buscando todos os dias, jejuando, lendo a palavra, você fica forte. As coisas até vêm, mas você consegue rebater. Você concorda com essa palavra que eu estou falando? Concordo. Você vê que... O Felipe deu uma ilustração na igreja, numa quarta-feira, numa oração, ele disse que nós temos 2 leões dentro de nós, o bom e o ruim. Aquele que a gente alimentar se torna mais forte. Às vezes parece uma coisa simples, mas é igual o irmão falou, é a carne e o espírito. O que você alimentar mais, fica mais forte. Se você alimentar mais a carne vai ficar mais forte do que o espírito. Mas se você alimentar mais o espírito, você vai vencer as tentações, as provações. Provações eu acho que é uma coisa que a gente consegue suportar melhor do que tentação, porque a tentação é uma coisa que vem, é tentadora, é uma coisa que te seduz de uma certa maneira, seja droga, seja mulher, seja bebida, seja baile funk, seja pagode, não deixa de ser uma tentação porque te seduz. Mas se você alimentar essas coisas, você vai estar alimentando a carne. Desde o momento que você ora, jejua, busca a presença de Deus, busca a intimidade com o seu Jesus Cristo, se dedicando à palavra, você alimenta o espírito e você consegue combater esses tipos de tentações. Aleluia. Então nós estamos aqui, né, mais uma vez, né, aqui no canal Palavra que Transforma. Não esqueça, irmão, de dar um link no nosso canal aí, compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. A gente vai estar aqui com outros irmãos, né, dando seu testemunho, dando sua palavra, o que aconteceu, o que passou. E aqui a gente começamos hoje, né? Hoje a gente começando aqui hoje com o Alan. Alan está aqui, né, abrindo seu coração, falando de novo. Vai voltar outras vezes para falar ainda mais, né? Que eu creio que Alan tem um trabalho muito bom na vida do Alan aí, que é de resgatar as pessoas que estão no mundo da droga, no mundo da rua, jogadas na rua, como a gente foi, né, Alan? Daquele jovem que a gente conseguiu lá buscar, o Davi, né? E o Davi, tem visto o Davi, não? Viu o Davi está passando por um processo doloroso por estar no mundo, mas expliquei para ele que o dia que ele quiser se recuperar, a igreja de Parquejina, irmão Luquinha e outros irmãos estão de braços abertos para levar ele para um centro de recuperação, para ele ter uma mudança física, mental, espiritual, a qual ele vai ter uma nova oportunidade. Mas isso se trata dele querer a oportunidade, né? Dele querer a mudança. Porque a gente sempre vai estar aqui para estender a mão, não para criticar. Amém. Então eu quero deixar esse bate-papo aqui, né, com o Alan, né, hoje. Quase meia hora de bate-papo aqui com o Alan, muito interessante, muito bom, enriqueceu muito nossos corações, né?
E quero que você também possa estar também aí, né, compartilhando, né, e também, né, comentando aí nos comentários aí, o que você achou, o que você acha, porque, irmão, a peleja é muito grande, a gente que estamos caminhando com o Senhor é muito grande, não é fácil não, as tentações que vêm do dia a dia, no trabalho, as coisas externas, internas, dentro de casa, fora de casa, dentro do ano, então você temos que estar hoje 24 horas ligado com o Senhor direto, para a gente não cair em tentações, para a gente não cair. E se cair, irmão, a gente tem que ter coragem de levantar a cabeça e voltar de cabeça erguida, porque a palavra de Deus diz que nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui, nós vamos ter aflições, Alan. Nós vamos ter perseguições, nós vamos ter desânimo, vamos ter nesse mundo sim, mas temos que lutar, e vamos conseguir, porque o Senhor está conosco, né? E o Senhor nos prometeu que está conosco até a consumação do século. Então eu creio que Ele está conosco. Mesmo que a gente se afaste da presença de Deus, que a gente anda por um lugar tortuoso, mas Deus tem a tua misericórdia de nos guardar, de nos livrar. Mesmo que a gente somos temente a Deus. Então eu creio que Deus fez isso contigo. Hoje você está aqui para demonstrar isso que Deus tem feito na sua vida, né? E quero te agradecer por você aceitar o convite, né? Se você quiser deixar mais fortalecer aí o nosso fechamento, faça a oportunidade. Deixar uma mensagem aí para a juventude, para os colegas aí. E pede também um link aí para a pessoa se inscrever no nosso canal aí, dá um link aí. Se inscreva no canal, que é a palavra de Deus que está sendo pregada, está sendo ministrada, leva para outras pessoas, não só esse vídeo, mas outros vídeos, para fortalecer a fé daquele que talvez esteja passando pelo mesmo processo de tentações, de aflições. E o que tem para falar é que Deus não desistiu de você, Deus não vai desistir de você enquanto a vida há esperança. Glória a Deus. Então, irmão, vamos estar aqui, né, agradecendo a Deus por mais esse dia, né, por mais esse momento aqui que estamos aqui, né, e orar, né, pedir a Deus por esse último dia, a última sexta-feira do ano, dia 30 de dezembro de 2022, né, vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus por esse dia, né. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, pela essa manhã, por esse dia. Te pedimos a tua libertação, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoa, guarda, livra o Alan de tudo quanto for mal, Pai, nos protegendo, nos dando a tua direção, Pai. É que eu te peço, já te agradecendo por quem vai estar vendo esse vídeo, ou por quem já viu, ou por alguma pessoa que vai receber, porque eu creio, Pai, que não seja coincidência, seja, Pai amado, um mover do teu Espírito Santo, Pai, para que aquela pessoa venha se sentir, Pai, aqui nesse momento, Pai, ou vendo esse vídeo, Pai, não sei se ela recebeu de alguém, mas que ela venha ver, Pai, e venha se sentir a tua presença. Toma ela nas tuas mãos, abençoa os teus projetos, os teus sonhos, nos dê a tua direção, e que nós possamos, Pai, a cada dia estar aqui, Pai, para pregar a tua palavra. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Viva hoje, como Jesus Cristo voltasse ainda hoje. Que Deus te abençoe. Alan está aqui, vai saudar você também com a... Pai do Senhor Jesus, compartilhe o vídeo aí, dá o like aí, tamo junto. Amém. Até a próxima nosso vídeo aí.